O tema do vídeo de hoje é talvez um dos assuntos mais pedidos para nós aqui no Brino. Acho que é uma dor que qualquer educador já viveu. Como manter o engajamento dos alunos naquele conteúdo que você está ensinando? Eu acho que essa questão do interesse do estudante sempre foi uma dor para nós professores, mas principalmente agora no contexto online, a gente percebe que a situação ficou bem obscura. Tem vídeo, inclusive, de professores chorando de felicidade, literalmente, só porque os alunos abriram a câmera durante a aula. Você já viu esse vídeo? Então, a ideia aqui é falar um pouquinho das técnicas que nós temos para melhorar o interesse dos estudantes. E eu sei que provavelmente o professor que foi mais lembrado, aquele melhor professor que você teve no seu tempo de escolas, era um professor carismático, engraçadão, que conseguia conduzir a aula de uma forma muito leve. Mas nem todos os professores conseguem vestir esse personagem de figura engraçada e engajar os alunos pelo humor. Então eu vou mostrar aqui algumas técnicas que a gente usa dentro da empresa para facilitar as aulas e criar essa aprendizagem significativa que a gente tanto fala. Vamos lá? Bom, eu preciso começar dando um aviso que não existe uma resposta simples e única que resolve todos os problemas e que do mesmo jeito que se você entrar no YouTube e pesquisar como correr uma maratona, você não vai sair no dia seguinte correndo a bendita da maratona. Então, isso aqui é um processo construído que precisa ser adaptado para a sua realidade. Mas é claro, existem algumas dicas que dá para aplicar e que nós já testamos amplamente, que funcionaram muito bem conosco. Então espero que funcione para vocês. Vamos lá! Primeira coisa que a gente quer falar aqui é justamente abandonar a ideia de aula tradicional. Então, se a gente está buscando o interesse dos alunos, a gente precisa construir alguns pilares estruturantes para uma aula que vai engajar eles. Então, por exemplo, o aluno ele precisa enxergar uma aula que o conteúdo tem sentido para ele. O aluno precisa ter atividades durante essa aula que são significativas para ele, que têm propósito, que fazem sentido dele fazer. Para a gente conseguir essas duas coisas que eu falei, você precisa de uma aula personalizada. Porque eu tenho o meu interesse, o fulaninho tem outro, o beltraninho tem outro. E aí você precisa de algum jeito pegar um conteúdo que é estruturante, sei lá, Bhaskara, angiospermas, gimnospermas, todos esses conteúdos do nosso currículo e fazer com que eles tenham algum propósito para todos os estudantes da sua turma. Só daí a gente já tem um desafio bem grande. Como se não bastasse, é interessante que a sua experiência de aprendizagem ela tenha algum quê de desafio. É muito desmotivante você aprender algo que é muito fácil para você. É legal que ele seja um desafio, mas que você consiga conquistar, para dar aquele gostinho de caramba, sou muito bom. Então, a gente vai trabalhar dentro desses três pilares de personalização, de conteúdo significativo e atividades significativas. E uma aula expositiva em que você fica 50 minutos falando no quadro ou passando exercícios do livro, não engaja. Os estudantes simplesmente perdem o interesse ali em 5, 20 minutos. Então, para a gente conquistar esse tal interesse dos estudantes, a gente precisa humanizar as nossas aulas. Eles têm que se sentir conectados conosco, conectados com a turma, com o conteúdo, principalmente colocando a mão na massa. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui, elas estão relacionadas a uma aprendizagem significativa que coloca o aluno para mexer, para interagir com os alunos, para discutir, para fazer uma verdadeira experiência de aprendizagem. E se você não concorda com essa ideia, então talvez você precise procurar outro vídeo, porque o que a gente quer falar aqui é algo bem diferente da aula quadro que a gente está acostumado. Bom, vamos falar então desse primeiro tópico, como que eu humanizo as minhas aulas. Uma dica inicial que é muito boa é criar uma persona. Então você tem que conhecer quem são os alunos, quais são os interesses dele, tentar aproveitar desses interesses para transformar a sua experiência em algo mais motivador. Então é legal você montar uma persona. Quantos anos tem o meu aluno? O que ele gosta? O que ele faz depois da aula? O que ele preferia fazer se eu tivesse um feriado, por exemplo, no horário daquela aula? Quais são os interesses do momento? De que forma ele gosta de interagir com os alunos? Enfim, tudo isso são perguntas importantes na hora que você vai estruturar a sua aula. Não adianta nada você construir uma super facilitação com várias dinâmicas divertidas se elas não são do interesse dos seus estudantes. Então, antes de mais nada, senta e constrói. Olha, o nome do meu aluno fictício, da minha persona vai ser o João, ele tem tantos anos, ele gosta de fazer isso, ele gosta de comer isso, ele escuta essas músicas e tenta ser o mais minucioso possível. Porque assim, você vai humanizar esse personagem para quem você está construindo a sua aula. Ajuda demais na parte do engajamento.
Dica número 2. Você já ouviu falar em facilitação? São técnicas utilizadas por empresas, instituições e até escolas para trabalhar em grupos. Muitas vezes essas equipes, esses times, eles nunca se viram, são desconhecidos e de alguma forma você tem que trabalhar com eles para tirar alguma coisa, no nosso caso, uma experiência de aprendizagem, e tentar fazer com que eles se sintam confortáveis para interagir uns com os outros, para se soltar durante as atividades. Então as técnicas de facilitação elas são muito legais justamente para quebrar esse gelo e não ficar aquele negócio que você propõe uma discussão e aí os alunos ficam olhando um para a cara do outro porque ninguém tem intimidade para trabalhar juntos. Então como que a gente faz isso? Bom, algumas técnicas que são interessantes. A primeira é de você pensar em uma prática, uma aula que tem variações de intensidade. Então não é toda hora que os alunos vão estar interagindo, montando coisas, construindo tudo. Ninguém tem energia para tudo isso. Tem que ter momentos mais calmos e momentos muito ativos. Momentos mais calmos e mais ativos. Essa alternância ajuda a energia do grupo a estar sempre ali, motivada a trabalhar. Se você quiser exigir 100% dos alunos o tempo todo ou 0% deles, o engajamento vai lá para baixo. Então tente construir as suas aulas com muita interatividade, baixa interatividade. Muita interatividade, baixa interatividade. Para dar tempo para os seus alunos respirarem. Outra técnica de facilitação que é maravilhosa é promover check-ins e check-outs, ou seja, experiências de entrada na sua aula e de saída, de finalização da sua atividade. E o que eu quero dizer com isso? Imagine que antes de você começar falando, vamos para o Bhaskara exercício, conheça aqui o conteúdo, vamos ver todas as equações, você tem um momento para ambientar os seus estudantes. Então, usar de técnicas bem simples mesmo. Vou aproveitar uma aqui que a Numi Educação passou pra gente, que é muito legal, que é, por exemplo, convidar os alunos a criar uma playlist de música que eles odeiem. Tipo assim, músicas que eles não aguentam mais ouvir. Por mais que pareça um tema que eles não gostem, isso gera uma conexão. Eles começam a encontrar similaridades uns com os outros e é muito fácil engajar em falar de uma música que você não gosta ou, enfim, que você já enjoou. É uma forma simples de testar a energia do grupo, de saber como eles estão e de não necessariamente já mergulhar no conteúdo. Vale a pena fazer essas práticas tanto na hora de começar como na hora de finalizar para ajudar os estudantes a se prepararem para aquelas práticas, aquelas interações que a gente está falando por aqui. Bom, eu não sei se vocês estão percebendo, mas quanto mais eu vou falando das técnicas que a gente usa, mais difícil parece construir, planejar essa aula. Mas fique tranquilo que vocês não estão sozinhos. Na verdade, tem muitas coisas que já foram feitas e testadas por outras pessoas que nos ajudam muito. Então, por exemplo, para promover essas atividades práticas que façam sentido para os alunos, é muito importante você ter ali no seu repertório algumas metodologias ativas. Se você conhece como aplicar uma aprendizagem baseada em problemas, uma aprendizagem baseada em projetos, se você conhece algumas estruturas libertadoras, é muito mais fácil para você criar uma dinâmica simples, que não vai te sobrecarregar e que os alunos consigam se expressar, que eles consigam refletir criticamente e principalmente colocar aquele conteúdo que a gente está estudando em prática. Então é muito interessante você conhecer diferentes formas, diferentes metodologias para engajar os seus estudantes. E se por acaso você caiu de paraquedas e não sabe o que é uma metodologia ativa, como o próprio nome sugere, é uma técnica, uma metodologia que vai colocar o aluno no centro da aprendizagem. Então que vai ajudar ele a ser autônomo e a participar, a colocar essa mão na massa para aprender uma coisa nova. Tem bastante coisa para estudar nesse assunto e eu sugiro que você comece desde antes. Vou deixar um material especial disponível aqui no link da descrição, tá bom? Próxima dica, eu acho que essa é uma das minhas favoritas, são gatilhos de comportamento, ou como alguns escritores chamam, os nudges. São pequenas cutucadinhas que você dá no aluno que ajuda ele a se direcionar para o caminho que você quer construir durante a sua aula. Por exemplo, quando a gente fala de gamificação, ou seja, de trabalhar elementos de jogos dentro da nossa aula, a gente consegue construir um monte de coisa legal. Então, se você estabelece, por exemplo, um sistema de pontos e até mesmo um ranking da turma, você consegue estimular os alunos de uma forma quase inconsciente a trabalhar algumas atividades que pudessem ser um pouco mais chatas, talvez não tão relacionadas ao que eles querem fazer e que às vezes eles nem percebem que eles estão estudando. Eles estão tão engajados em participar do jogo, em evoluir naquela narrativa, que eles nem percebem as atividades que eles têm que desempenhar para vencer esse desafio.
vale a pena estudar alguns gatilhos comportamentais de escassez, de gamificação, né, de bonificação instantânea, de vários outros para você trabalhar essa ideia. E por último, porém, eu acho que o mais importante de todos é o uso da tecnologia. E por que eu falo isso? Eu sou um grande defensor da tecnologia na educação, porque eu acho que proporcionar tudo isso para um estudante é muito difícil. E você não tem uma pessoa em sala de aula, geralmente você tem 30, 40 alunos. Então, você, uma pessoa para coordenar 40 estudantes, cada um com suas ideias, seus interesses, numa aula super personalizada, parece um desafio intransponível. Mas a tecnologia ela ajuda muita gente a promover esse tipo de situação sem sobrecarregar o professor. Então, se você conhece formas de organizar a sua turma, se você divide o conteúdo que eles têm que estudar em vídeos, em materiais de PDF que eles podem acessar sozinhos, e você fica lá muito mais para moderar esses estudantes, você consegue ir muito além dos princípios, né, que eu falei mais cedo. Então, quanto mais inteirado com a tecnologia, mais fácil é para você conduzir essas aulas ativas que eu estou falando aqui. E tem um outro lado da tecnologia que é muito legal também, que é você fugir das atividades clichês da educação. Como assim? Imagina você, ao invés de só construir uma maquete, fazer uma atividade que é montar um cartaz, ou não sei, estruturar um desenho, você poder explorar também conteúdos digitais que os seus alunos gostam. Então, seu aluno criar um jogo, ou quem sabe eles construírem um mini aplicativo, fazerem um projetinho de robótica para estudar geografia, matemática, até português. É muito legal. Você quebra a caixinha deles, né? Sai da zona de conforto deles e começa a trabalhar não só os conteúdos programáticos, mas a cultura digital, que a BNCC tanto fala. Então, eu acho que a tecnologia é o caminho para você conseguir conquistar essa educação mais humanizada que a gente fala por aqui. E aí eu volto para aquele aviso que eu dei lá no início do vídeo. Poxa, tem um monte de coisa para estudar, aqui eu só fui pincelando os tópicos. Se você está aqui até agora e quer cair de cabeça nessas ideias, eu sugiro que você conheça o nosso curso, o Educação do Futuro. Lá a gente mostra 16 metodologias ativas, a gente tem um Canva de planejamento de aula, que eu inclusive vou deixar o link do vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tem várias técnicas e tecnologias, plataformas que você pode usar para te facilitar a construir todas essas aulas. E tudo a gente tenta deixar bem mastigadinho para quem quiser implementar isso em sala de aula. E eu acho que a parte mais legal do curso é justamente ver na prática como tudo isso se desenrola. Então, dentro do curso nós temos mais de 35 aulas em que a gente mostra, olha, como que a gente faria uma aula de Bhaskara, uma aula de função de primeiro grau, uma aula de coordenadas geográficas. E aí o aluno vai conhecendo, né, você professor no caso, vai conhecendo como que a gente estruturaria todas essas coisas que a gente falou aqui para um conteúdo específico. Vale muito a pena para conhecer. Então, se vocês quiserem cair de cabeça nessas ideias que eu falei aqui, conheçam o nosso curso. Se não, deixe aqui o seu curtir, comente alguma coisa sobre o que você gostaria de saber mais, que eu posso produzir alguns conteúdos também. Espero que vocês tenham gostado das dicas e nos vemos em breve. Até mais!